iniciamos na semana passada no livro de Neemias, capítulo 2. Tem lá Esdras, você vai assim, né? Segunda Crônicas, um pouquinho para frente. Neemias, capítulo 2. Semana passada tratamos do capítulo 1 e hoje vamos entrar no capítulo 2. Por que falar sobre Neemias hoje? Porque é pertinente. Existem palavras que são designadas para certos tempos. Você pode estar dentro do melhor tempo da sua vida. Se você não tiver uma palavra dada por Deus, o seu tempo melhor pode passar, é o pior. Ou até pior que isso, passa desapercebido. Neemias, ele carrega uma essência para os nossos dias. Você vai entender. Se você não teve semana passada, assista lá a ministração, está no YouTube, você pode olhar. Hoje capítulo 2, não vou ler todo esse capítulo, seria maravilhoso lermos todo ele, mas eu encorajo você a ler em casa. Vamos ler só uma parte. Neemias capítulo 2, a nossa série nesses domingos, é o que temos falado, é Operação Neemias. Neemias capítulo 2, assim: no mês de Nissan, isso aqui é entre abril e maio. Isso aqui é entre abril e maio. Só para lembrar você. Amém? Então é muito pertinente ao nosso tempo. A Bíblia é uma coisa que já foi escrita há tantos anos, mais de 2000 anos, não tem nada a ver. O que, irmão? O que? É um livro atemporal, é eterno. Aqui contém a vida do próprio Deus. Não tem nada que você não venha encontrar na palavra. Tudo está aqui. O segredo da vida está aqui. Neemias capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei, e nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste? Se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então eu tive muito medo. Aqui Neemias narrando. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu. É interessante, Deus deu o seu melhor amém por essa palavra. Quando você diz um amém, dá tempo de tomar uma água daí. Neemias, o nome Neemias é Yahvé consola. Uma pessoa que consola não é uma pessoa que chora pela dor do outro. Empatia não é você pegar a dor de alguém e passar a sentir essa dor. Não. Empatia não é sofrer por, é sofrer com. Consolador é alguém que está do lado, diga assim, apoiar. É interessante você pensar nisso. Você não é mais apoiado porque você não apoia nada. O que você está apoiando nesses dias? Neemias é alguém que consola. Ele é alguém que está do lado como um apoio, é uma coluna, é alguém que está ali. Esteja onde você estiver, esteja por inteiro. Neemias está por inteiro ali. O que eu quero dizer com isso? Ele não é um cara dividido, ele está ali, longe de Jerusalém. Só para lembrar um pouquinho, que falamos isso semana passada. Mas vem até Neemias uma má notícia: Jerusalém foi atacada. Jerusalém está passando por uma crise. Jerusalém colapsou. Jerusalém está vivendo uma catástrofe. Neemias, como filho dessa terra, ele olha para a situação e ele não fica paralisado. Ele reage. Ele está trabalhando como copeiro do rei. Ele serve, ele é o mordomo, aliás. Ele serve o vinho, ele serve o alimento. Servir o vinho do rei não é simplesmente colocar alguma coisa num copo. Ele teria que provar o vinho para ver se não estava envenenado, porque uma comida envenenada poderia matar o rei. Então quer dizer que Neemias lidava com risco todos os dias. Ele estava num lugar muito alto, mas esse lugar tão elevado exigia dele muitas coisas. Risco. Tem pessoas que não querem correr riscos. A pessoa diz: eu tenho medo de errar.
Eu tenho medo agora de empreender, eu tenho medo de ousar. Neemias lidava com risco todos os dias. Neemias, esse homem, está num lugar, e é interessante pensar nisso, irmão. Quando chegou essa má notícia, ele primeiro, diz o texto, que ele senta e ora. Ele sentou, chorou e orou. Quer dizer que Neemias, ele recebe aquela má notícia, mas ele vai diante de Deus. E ali ele mostra a resiliência. O que é essa palavra que tanto nós estamos dizendo hoje? Você nunca ouviu tanto essas palavras. Resiliência. Por quê? Porque resiliência é isso. É você ver o problema e enfrentar o problema. É você ir, é você lidar com a circunstância. Não é você ficar com medo da circunstância. Resiliência é você enfrentar a dificuldade, é ser flexível. Tem gente que endurece, sabe? O problema vem, o cara diz assim: eu posso. Irmão, você não pode, você não vai conseguir. Seja flexível. Existem tensões que Deus gera para gerar em você. Toda tensão tem um poder gerador. Tensões, é tenso. Como é que produz música? Tem que bater nas cordas, porque a tensão provoca som. Todo mundo aqui sofre um tipo de tensão. Como é que você lida com as tensões? O casamento está num processo ruim, tensão. Profissionalmente, como é que você está? O mundo está sobre uma zona de tensão. Mas posso dizer, o apóstolo Paulo diz que a tribulação produz. Toda tensão produz algo. Basta você aprender a lidar com isso. Resiliência é isso, é saber lidar com os problemas. Por isso que está aqui a imagem desse cavalo. Por que eu pedi? Falei lá para a mídia: caça lá para mim o cavalo em cima do telhado. Isso aqui aconteceu lá no bairro Matias Velho. Você deve ter visto na televisão. Acho que você olha a televisão. Você não olha a televisão? Não? Você não olha? Você é muito crente. Então eu vou fazer aqui para você uma exposição desse cavalo. Posso? Posso? Abra sua Bíblia, estou brincando. Esse cavalo aqui se tornou símbolo do Rio Grande do Sul. Primeiro, resiliência. É um sinal de resiliência. Porque você anda vendo cavalo por cima dos telhados por aí? Oi? Você está fumando o quê, irmão? Lá em casa tem os pavão em cima do telhado. Um dia tem um irmão dormindo lá, disse: pastor, vamos orar aqui na sua casa porque tem assombração. Falou: não, é o Kelvin. Tem o nome. E eu tenho 1 e o 2, que nós temos 2. E aí, olhe bem as más companhias. O mais velho ensinou o mais novo. Agora tem os 2 em cima do telhado. Fecha aspas. Volta para o cavalo. Você anda vendo cavalo em cima de telhado? Não. Você não vê cavalo em cima de telhado. Cavalo não nada. Cavalo nada pouco, mas não tem uma habilidade para nadar. Ele cansa nadando. Não tem guelra, não tem. Ele está ali, irmão. Você não vai ver cavalo em cima de telhado. É um sinal de força, de resistência, o desejo de viver. Agora, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um cenário sobrenatural. Você nunca vai ver um cavalo em cima de telhado, porque tem um momento onde a dificuldade nos abre oportunidade de ver o sobrenatural. Quando que você vai ver os maiores milagres? No ápice do dia ensolarado, no alto da montanha? Nos dias mais escuros, nos dias mais tensos. Caramelo é o nome dele. Eu acho que nem nome tinha antes, coitado, não era nem famoso. Ninguém nem sabia que ele existia. Morava lá no Matias Velho, estava lá, coitado, pelas ruas. Agora o bichinho virou popstar. Tem gente querendo pagar milhões. Agora essa semana cortaram o cabelo dele. Ficou bem bonito. Você que está feio, talvez só falta um corte de cabelo. Ele ficou lindo. Caramelo é um exemplo para nós. No meio da crise, ele só tinha um telhado, pois ele disse: eu vou me plantar aqui. Cara, isso aqui é sobrenatural. As pessoas olham para isso com fatos. Eu olho para isso como algo sobrenatural. Porque na Bíblia o cavalo simboliza a guerra. Deus está nos dizendo: sobre o céu, sobre os ares há uma guerra, mas há uma casa que resiste, há uma casa que sustenta. Que você tenha a fé do caramelo. Somos todos caramelo.
Só sabe isso aqui quem gosta de cavalo. Eu crio cavalo desde os 12 anos de idade, que eu tenho cavalo. Quem me conhece sabe. Um dia o irmão disse: vou dar um skate pro pastor. Não, irmão, não ando de skate. Não sei surfar nem andar de skate, nem de patins. Cavalo. Só sabe isso aqui. Eu estava olhando assim esse cavalo, falei: Deus, o que o senhor está falando aqui? Na hora o senhor me disse: guerra. Cavalo é símbolo de força e guerra. Por isso que a palavra fala muito sobre lembra os cavaleiros do Apocalipse. Aqui tem uma mensagem para nós. Tem momentos de dificuldade que vão nos apresentar oportunidades de viver algo sobrenatural. Quem era antes da dificuldade? Era só um cavalo. E agora é o que? O caramelo, meu irmão. Antes dessa dificuldade, quem você era? Sei lá, irmão. Agora você está, sabe, tomando um upgrade na mão de Deus. Alguém vai dizer: nossa, como é que você venceu aquela luta? Nossa, como é que você passou por aquela batalha? Tem coisas que só vivemos no meio da dificuldade. Neemias organizou a vida dele sobre esse problema. O tamanho do problema que você resolve determina a tua recompensa. Não, vou dizer de novo. O tamanho do problema que você resolve determina a sua recompensa. Não deixa nenhum problema ir embora. Resolve ele. Se chegou para você é porque você é resposta para aquilo. Então Neemias está ali em um lugar, em um ambiente. É interessante pensar nisso. E diz assim aqui o texto que nós lemos: ele estava servindo. Ele sentou, chorou, orou. Ficou sentado chorando? Você pode sentar e chorar. Você pode sentar e abrir o seu coração para Deus. Você não pode ficar parado. Não deixa a tristeza paralisar você. Não deixa a tristeza impedir você. Não deixa a tristeza tirar você do propósito de Deus. Quer dizer que Neemias agora ele tem que fazer uma leitura daquele momento. Por isso que é resiliente. Ele pega o problema e vai diante de Deus. Ele não negou o problema, ele sabe que tem um problema, mas ele sabe que tem um Deus grande. E diz assim o texto: eu estava servindo. Diga assim: mesmo triste, servindo. Mesmo triste. Você que é pai, você que é mãe, nós temos um espaço lá maravilhoso para o Kids. Você pode levar seu filho, sua filha. Vai fazer muito bem para ele receber a palavra. Diga assim: mesmo triste, servindo. Pensa comigo. Ele não parou de fazer o que foi chamado a fazer. Mesmo com um problema, mesmo com algumas batalhas internas, ele vai servindo. Qual é o segredo desses dias? Há batalhas que nós não venceremos pela força, mas pelo serviço. Você não pegou. Pastor, eu vou colocar mais força. Não. A quem você está servindo? Neemias está triste, mas está perto do rei. Você pegou? Está triste, certo? Tá, porque diz o texto: eu estando triste, servindo ao rei. Talvez você está hoje aqui e foi abalado por alguma notícia. Talvez nós estamos passando por um processo e não sabemos agora como viver esse momento. O segredo é servir. O segredo ainda é servir ao rei. O segredo é não parar, porque tem pessoas, escute isso, quando chega o problema, quando chega uma crise, a pessoa diz assim: é hora de parar, vou servir menos a Deus. É hora de eu diminuir a minha jornada com Deus. É hora de eu acho que vou diminuir, a gasolina está muito cara, vou menos na igreja. Furada. Vou me distanciar um pouco para resolver meus problemas. Vai arrumar mais problema. O segredo é: triste, me apresentei diante do rei. Olha que poderoso isso. Quer dizer, pega isso aqui. Servir no reino determina a tua estatura. Diga assim: a minha estatura. Quando que eu sei que alguém é grande? Pastor, é pelo lugar que ele ocupa. Não, Neemias não tinha um título. Neemias não foi colocado num pedestal como rei. Quer dizer que liderança não tem nada a ver com o lugar. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Eu queria que alguém colocasse uma medalha no meu peito e me dissesse, né, uma cerimônia de coração: eis que você é um líder. Irmão, você nasceu para liderar.
E não tem nada que prepare mais o líder do que as dificuldades. Essa é a universidade que forma líderes. Então, se nós nascemos nesse contexto, enfrentamos essas lutas, nós precisamos olhar para o rei, encarar que temos tristezas, dificuldades. Há pessoas que quando enfrentam coisas assim pensam em parar. Mas um líder quando enfrenta o esgotamento, um líder quando está cansado, um líder quando está exausto, ele não pensa em parar. Ele sabe que é a hora de acessar, diga assim, reservas. Quais são suas reservas? Porque Neemias sentou, chorou e orou a Deus, jejuou. E aí vai dizer assim o texto, ainda em Neemias 1, e continuou. Se você parou, chorou, orou e ficou assim, irmão, levanta. Você tem que lidar com esse processo. Quais são tuas reservas? Você tem vida de oração? Porque a oração é uma reserva que você vai precisar daqui a pouco. Você tem comunhão com Deus? Porque a comunhão com Deus, essa koinonia entre irmãos e Deus, é uma reserva. Você tem uma reserva em Deus? Aí anda seco, o tanque sempre seco, não tem oração, não tem vida com Deus. Pastor, ler a Bíblia para mim é muito complicado. Irmão, então você terá uma vida complicada. A grande questão é, Neemias não pensou em desistir. Ele foi e acessou as suas reservas internas. Você tem que ter reservas. A oração. Porque no momento que a dificuldade vem, você não vai lembrar do versículo. Ai meu Deus, agora que eu vou ler. Está errado. Teria que ter se preparado antes. Está comigo nisso? Diga assim, o segredo é não pensar em parar. Diga assim, é continuar servindo o rei. Fala para alguém, meu Deus, fala isso para alguém do seu lado. Pode servir o rei, continue servindo o rei. Bom, estou servindo a igreja. Não. Estou servindo o pastor. Não, esquece, está servindo ao rei. Quando você esquecer do que, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu faço o que eu faço? Pelo rei. Por que eu estou servindo? Pelo rei. Por que eu vou ao culto? Pelo rei. Pelo rei. Neemias está triste, servindo ao rei, esgotado. Aquela notícia pegou o coração dele, e ele disse, como bom líder, eu tenho que mudar essa realidade. Diga assim, líderes mudam a realidade. Você nasceu para mudar alguma realidade que está ao seu redor. Neemias não se espanta, porque ele entende o poder da queda. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas foram queimadas. Neemias está vivendo muito bem no palácio do rei, colocando vinho na mão do rei. Imagina você nesse serviço. Dá um para o rei, toma um. Vigia, varão. Ai, pastor, que trabalho bem ruim. E vai que você morre. Porque servir o rei tem perigos. E se um inimigo botasse lá um pouco de veneno no vinho e você tomou? Mas Neemias tinha tanta certeza que Deus era com ele, que nenhum veneno tocava Neemias. Pega essa aqui, mano. Olha que loucura isso aqui. O cara corre risco de morrer todo dia, e ele mesmo assim está servindo todo dia. Sabe, você tem que aprender a correr risco. É muito arriscado viver com Deus, porque você não tem certeza que vai ser do seu jeito, mas será do jeito de Deus. Neemias está vivendo lá tranquilo, farto, na corte do rei. De repente chegou algo. E é interessante entender isso, porque Neemias não escondeu a sua tristeza. Escute isso aqui. Para de esconder a sua tristeza. Diz que chegou diante do rei e o rei o conhecia. Está me ouvindo? O rei te conhece. Você pode enganar a mim, viu? Pode enganar qualquer um, mas ao rei você não engana. Diz que chegou ao lado do rei, e o rei disse assim: olhe bem o rei. Esse rei aqui, você sabe que é uma tipologia do nosso Senhor. Chegou diante do rei, então eu quero que você olhe para esse rei dessa forma. Ele chegou diante do rei, e o rei disse:
por que você está com o semblante triste? Pastor, eu estou tentando lidar com as minhas dores. Irmão, só tem um jeito de lidar: diante do Rei. Tem coisa que você não vai conseguir vencer na sua vida a não ser diante de Deus, com pessoas de Deus. Ele chegou e o rei o reconheceu, e o rei viu que tinha alguma coisa errada. Essa palavra aqui, tristeza do coração, ela vai falar sobre uma face ruim. Já viu alguém triste? A tristeza passa do coração para a face. A tristeza gera até mesmo uma postura. Qual que é a postura de alguém triste? Ombro caído, anda de arrasto. A linguagem corporal de alguém triste é lenta. A pessoa faz um monte de movimento, mas não chega em lugar nenhum. O rei disse: vejo que você está triste. E Neemias disse: não, imagina. Foi isso que ele disse? Ele disse a verdade. Aprenda a dizer a verdade. A verdade constrói. Para de mentir para você, faz o favor. Talvez você está mentindo para você, que você, eu estou super bem. Não, olha, essa semana aí li bastante a Bíblia, li 2 versículos, estou crescendo. Para de mentir para você. A verdade, ela constrói, e a mentira destrói. Ele falou a verdade: rei, você está certo, eu estou triste. Como poderia estar bem, sabendo que minha cidade, a terra dos meus pais, está destruída? Percebe que Neemias se conhece? Autoconhecimento. Eu sei quem eu sou. Você se conhece? Autoconhecimento é você saber quem você é. É você descobrir quem é de fato. Tem pessoas que não sabem quem são. Você tem aí dentro de você 3 indivíduos vivendo dentro de mim. Ô louco, pastor, manda sair. Manda você. Tem 3 indivíduos vivendo dentro de você. Primeiro indivíduo, quem as pessoas dizem que você é. Quem teu pai disse que você era? Quem seus parentes? Aqueles que conviveram com você no passado te chamavam do que mesmo? Você tinha um apelidinho? Pastor, me chamavam, eu na minha família era chamado de quebrado, de azarado, né? Pé frio. Então o primeiro indivíduo é quem as pessoas dizem que você é. É perigoso você viver baseado no que as pessoas dizem que você é. Diziam que Jesus era Beelzebu, era beberrão, comilão, e ele parava por isso. Cuidado se você não está vivendo agora baseado no que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem a teu respeito pode ter afetado a tua identidade. Então o primeiro indivíduo é o que as pessoas dizem que você é. Quem as pessoas dizem que é você. Outro indivíduo é quem você foi. Quem você foi? Quem você foi no seu passado? Quem você foi? Vou falar de mim, não posso falar de você, né? Me coço, mas não vou falar. Vou falar de mim. Fariseu dos fariseus. Oração, PhD. Palavra, lia sistematicamente. Eu tinha que ler de 10, 12 capítulos todo dia, sistematicamente 20 capítulos. E tudo isso me levou para perto de Deus? Ler a Bíblia é muito importante, mas com a motivação certa. Eu tentava ter uma performance, porque eu me regrava, né, um problema seríssimo, um perfeccionismo. Então eu trabalhava aquilo, e aquilo era exaustivo e não gerava nada. Você tem que ler a palavra com amor, com alegria, porque a palavra contém o Espírito do Deus vivo. Não é para você ostentar. Eu tenho um certo tipo de dificuldade com gente que eu estou conversando, a pessoa começa a citar versículo. Em João 3,16. Em Mateus 3. Faz assim. Você tem um amigo chato assim? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Todos temos. Mas o fator é quem dizem que você é e quem você foi. Quem você foi no passado? Quem você foi? Talvez um passado muito breve, um passado de 2, 3 anos. Talvez você aceitou Jesus há 5 anos, há 2 anos, há 1 ano. Talvez você aceitou Jesus há 30 anos, mas ainda não se converteu.
Como assim você não sei? Conversão não é recitar uma oração, eu recebo o Senhor Jesus como o Salvador da minha vida. Não, irmão, conversão é convergir, é mudar de rota. Conversão só conta se aquela pessoa que se converteu se tornou discípulo de Jesus. Então é diferente do que nós imaginamos. Quem você foi no passado? Pastor, quem eu fui ainda tem um peso. O que eu fiz no passado é o diabo com o telefone na mão, que nem aquele filme dizendo assim: eu sei o que você fez no verão passado, temos provas contra você. Mas o sangue do Cordeiro, vou dizer de novo, o sangue do Cordeiro nos limpa de todo o pecado. Então quem você foi? O que dizem que você é, quem você foi. E a terceira agora, o terceiro nível desse indivíduo é quem Deus criou você para ser. Agora a pergunta é: você sabe quem Deus criou você para ser? Pastor, eu não sei. Acho que Deus me criou ainda, acho que Deus não decidiu muito bem ainda, pastor. No meu caso deve estar pensando. Deus nos criou para uma única finalidade. Como Deus criou você? E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Você sabia que imagem e semelhança é uma missão que Deus nos deu? Imagem e semelhança, por fora e por dentro, alinhado com a imagem do Criador. Então, não é o que as pessoas dizem, não é quem você foi, mas é quem Deus diz que você é. Agora, para descobrir quem você é de verdade, diga assim: autoconhecimento. É saber quem você é. Por exemplo, você sabe qual é a sua maior fraqueza? Pastor, não sei. Tenho tantas, mas qual é a maior? Escute isso aqui: ninguém tem autoconhecimento se não descobrir sua maior fraqueza. Qual é a criptonita que te enfraquece? O que rouba você? Não sei, pastor. Então, se conheça. Se você não sabe sua maior fraqueza, você não se conhece. Qual é a sua maior força? Qual é? Pastor, também não sei. Quais são os seus valores? Pelo que você vive? Não vai perguntar para sua esposa, tá? Você vai ouvir algumas coisas que você não vai gostar. Verdades. As maiores verdades nós evitamos de ouvir. Mas a questão é: você não sabe quem você é. Você não desenvolveu autoconhecimento. Diga assim: saber quem eu sou vai abrir portas. Neemias sabia quem ele era. A tristeza não vai impedir a minha identidade. O momento não vai impedir. Eu sei quem eu sou em Deus. Quer dizer que Neemias não se afastou da sua identidade, mas você tem que descobrir quem você é. Então você sabe sua fraqueza, sabe sua força. Por exemplo, as pessoas gostam de você rapidamente. Faz de novo. Porque uma pessoa, quando não sabe quem ela é, ela anda numa identidade errada. Então ela ouviu muito assim: essa pessoa é braba, essa pessoa é complicada. Então ela veste uma capa, uma máscara de eu sou bravo. Avalie uma coisa: se você sabe quem você é, eu te pergunto isso: as pessoas gostam de você rapidamente? Ou demoram? Ou até te evitam? Porque tem gente que você diz assim: eu tenho que cuidar como você chegar, porque de lua cheia dá coice para trás. A pessoa deveria ter uma camiseta dita assim, ó: aproxime-se com cuidado. Perigo, danger. A questão é: as pessoas gostam de você, porque tem gente que você gosta, né, irmão? Cara, você fica amigo do cara, meu, vai lá em casa, aí tem pessoa que você diz, não vai. Tem pessoa que você tem que fazer muita força, sabe? É suportar em amor. Mas quando você tem autoconhecimento, você sabe quem você nasceu para ser. Porque uma coisa que Deus gerou em você, quando te gerou, Ele colocou o amor dele em você. Autoconhecimento é você saber quem é você. Talvez o teu comportamento está errado porque você não sabe quem é você. Ou alguém mentiu que você é algo que na verdade você não é.
passe a se conhecer. Neemias pratica autoconhecimento. Ele recebe uma grande pancada. Não foi fácil ouvir que a cidade está quebrada, mas aquilo não quebrou ele. Cuidado, porque algumas coisas quebradas vão tentar te quebrar. Cuidado, não deixe que nada venha para você absorver com peso isso. Neemias praticou inteligência emocional. Ele disse: calma, eu vou chorar. Irmão, chorar não é pecado. Você vai ter que jogar fora a sua angústia. Você vai ter que lançar fora a sua dor. A dor que ninguém aqui pode carregar. O marido não vai poder carregar essa dor, o namorado, o amigo, não tem. Tem fardos que você tem que lançar diante do Senhor. Inteligência emocional é uma maturidade, diga assim, liderar minhas emoções. E tem de pessoas que não lideram as suas emoções. E se você não liderar suas emoções, é as suas emoções que vão liderar você. Inteligência emocional é você saber o porquê você está sentindo isso. Tá, essa tristeza aqui é por quê? A tristeza de Neemias era pela sua terra. Aquilo parou ele? Diga assim: a minha dor será transformada em ação. Pegou isso? Feio o impacto de uma dor, eu paro? Não, aquilo vai ser transformado em ação. Inteligência emocional é você compreender suas emoções. Eu consigo entender o porquê estou assim. O que eu faço agora? Como bom crente, você foi ensinado: olha, crente não fica triste, hein? Não, crente bom não fica aí chorando pelos cantos, né? Power crente, está sempre bem. É isso mesmo. Só que não é porque te aconteceu algo que você é aquilo que te aconteceu. Neemias não está quebrado, porque você não vai conseguir restaurar estando quebrado. Só alguém restaurado pode restaurar. E nós estamos falando de uma restauração de um estado. Muitos vão restaurar casas, muitos vão restaurar cidades, mas quem vai restaurar o coração dessas pessoas? Só alguém restaurado pode restaurar. Neemias está avaliando aquilo com o olhar da fé. As emoções afloram. Quantas decisões erradas você tomou porque estava agindo por impulso? Lembra? Meu Deus, você não lembra das suas? Eu lembro, chega a me dar vergonha. Nunca você agiu pelo impulso? Entrou assim, meu Deus, estava tudo bem, né? Estava tudo tranquilo. Entrou aquele sentimento ruim, amargou você, e aí você toma uma decisão errada, levado pelas emoções. Diga assim: não serei guiado pelas emoções, mas serei guiado pela fé. Por quê? Porque alguém guiado pela fé tem o Espírito de Deus. E um dos frutos do Espírito, Gálatas 5:20, é o domínio próprio. Se governar. Não sentiu assim que tem dias que você parece um trem desgovernado? Quem nunca tira a primeira pedra? E você que está sempre assim, tem que vigiar. Tem gente que não tem filtro. Já viu? A pessoa está conversando, ela chega assim. Calma, existem dois seres humanos falando. E quando está duas pessoas falando numa frequência calma, e chega alguém falando bem alto, e aquele tipo de gente que vai conversando com você e vem vindo por cima de você assim. Já viu isso, Ana? Já viu alguém assim? Eles vão conversando assim. Você está autorizado a só fazer assim, ó. Pastor, por que essas pessoas agem assim? Não tem autocontrole. Domine suas emoções. Caso contrário, suas emoções vão te dominar. Um dia eu fui ensinar isso para um rapaz. Ele falou: ai, pastor, não sei o que tem, as pessoas não gostam de mim. Eu falei: irmão, você vem muito perto da gente, você vai... Ele veio falar comigo, eu comecei a ir para trás assim. Quando eu vi, eu tinha andado 2 quarteirão. Irmão, arruma alguém que te diga a verdade. Diga: irmão, você vem falando e vem muito perto da gente e você tem mau hálito.
Alguém disse: esse cara, ele nunca mais vai voltar aqui. Eu falei: tu vai ver, esse cara vai se levantar como um dos maiores líderes. E hoje esse mesmo jovem nem no Brasil mora em outra nação, porque alguém disse para ele a verdade. Simples. Neemias não está desgovernado. Imagina você servindo o vinho do rei num mau dia. Que tem gente que só serve e vem. Escute isso aqui: você não vai fazer grandes coisas quando só fizer aquilo que você pode. Hoje eu não vou trabalhar, eu estou ruim. Irmão, vai estar ruim todo dia. Viu gente assim? Hoje eu toquei mal porque eu estou. Hoje eu preguei mal porque briguei. Irmão, eu no meu caso brigo todo dia. E peço perdão todo dia. 25 anos, irmão. 25 anos de casamento, casado, bem casado, feliz, né? Hoje nós planejávamos assim coisas grandes. Falei: amor, que bênção, isso é bom demais. E aí, pastor, mas o seu casamento assim é? Irmão, meu casamento. Quem eu fui no meu casamento, depois você procura a pastora Raquel. E quem ela foi também. Que você tem o casamento que você merece. Você tem o casamento que você merece para ser transformado. Então para de chiar, para de reclamar. Domine suas emoções. Minha mulher está louca. É você que está fora, irmão. Pastor, essa mulher, tem dias que ela se transmuta, se transforma. Calma, irmã. Pastor, sai fogo da boca dela. É você que não tem domínio próprio. Chegou em casa, acalma o clima. Você que está empreendendo, você que está à frente de uma empresa, cuidado, tenha domínio próprio. Calma seu coração. Quando você vai tratar uma demanda pesada, respira fundo, ora a Deus, pede sabedoria. Você está aqui? Não trata nada na hora, sabe, daquela pressão. Calma, Neemias veio uma tensão, ele vai orar primeiro. Você está comigo, irmão? Você está aqui? Como é que está o teu autocontrole? Pastor, tem dias que... Mas nós vamos ter que ter autocontrole. Quando o mundo quer estudar ansiedade, eles vêm para o Brasil, porque é o povo, 85% dos brasileiros estão sofrendo de ansiedade. Eu estou pregando para você aqui, você está ansioso que termine. Por isso eu não vou terminar. Irmão, senhorzinho Malta, tomara que quebre seu relógio. Glória a Deus, irmão. Amém, irmão? Posso ouvir um amém? E você está ansioso. Deus falou, por que Deus não fez? Ele falou antes, irmão. Calma, hoje é segunda-feira. Eu orei 30 minutos e Ele não fez ainda. Aprenda a governar a sua vida, para que nada mais governe você, a não ser o reino dos céus. Você está aí, irmão? Então ele vai mentir, vai falar a verdade. E diz assim o texto, olha bem aqui. Ele diz assim, tive muito medo. Uau. O cara que arrisca a vida todos os dias diz assim: tive muito medo. Muito medo. Entre uma mudança e outra, você vai perceber uma coisa: ele fala com o rei e tem medo. Ele não teme o rei, ele teme o que pode vir. Ele teme não conseguir. Nunca deixe o medo parar você, querido. Coragem não é não ter medo. Coragem é você governar sobre o medo. Todo mundo tem medo. Você acha que Davi não teve medo olhando para aquele camarada de mais de 3 metros? Claro, irmão. Você acha que Moisés não teve medo olhando para o Mar Vermelho? Você acha que Jesus foi para o jardim orar por quê? Ele diz: minha alma veio sobre minha alma um medo, um peso. Veio como se fosse assim um sentimento muito ruim. E ele foi orar, se preparar para enfrentar o que está por vir. Coragem, a palavra coragem vem de coração. Cardia significa testar o coração. Diga assim: tem momentos que o nosso coração
é testado. Tem alguma coisa testando teu coração? Pastor, quanto teste. Vou só aqui te dar um spoilerzinho. Quando os testes começam, tem níveis de teste, tá bom? Tem teste que é leve, começo. Tem teste do meio, as coisas começam a apertar. E tem o teste do fim. Aí, esse aí, irmão, esse é só para gente madura. É quando afunila, é quando o teste está arrancando de você coisas que você não queria entregar. Ou talvez coisas que você achava que tinha sido curado. Já viveu um momento assim? Nossa, meu Deus! Aí você olha e diz, meu Deus, ainda não foi embora. Ainda eu tenho coisas que tem que ser ajustadas. Tem, todos nós temos. O fato é que o teste existe. Coragem é um teste para o nosso coração. Neemias teve medo. E o que ele fez com o medo dele? Ele confessou. Você tem que confessar o teu medo para Deus. Agora eu pergunto, qual é o teu maior medo? Descubra, o autoconhecimento é, qual é o seu maior medo? Eu vou contar o meu. O meu maior medo é ficar fora do que Deus está fazendo. Esse é o meu maior medo. Meu maior medo, eu tenho temor. Eu digo todo dia, Deus, por favor, me ajuda. Talvez eu estou fazendo coisas, mas eu não quero ficar de fora do que tu está fazendo. Esse é o meu medo. Qual é o seu medo? O medo não é um sentimento, é um espírito. E a Bíblia trata o medo como um espírito. E o nosso estado está mergulhando num espírito de medo. Chove, dá medo. Dá medo do que pode vir amanhã. Agora não se deixe dominar pelo medo. Se o Senhor está testando o nosso coração, aprenda uma coisa, Ele já nos deu espírito de coragem. Que tem que ter, irmão, aprende. Qual é a característica de alguém que tem coragem? Você já viu? Pessoas que têm coragem, eles têm medo e sabem do seu medo, mas não param. Eles, por ter coragem, gostam de desafios. Primeira característica de alguém que tem coragem, quando você fala assim, isso aqui ninguém fez ainda, isso aqui ninguém criou, eu amo desafios. São pessoas que gostam de ser desafiadas. Elas não têm medo dos desafios. Outra característica de uma pessoa que tem coragem, essa pessoa, ela simplesmente olha para os desafios, ela gosta dos desafios, e ela muitas vezes, ela não tem uma linguagem negativa. A linguagem dessa pessoa é uma linguagem de vitória. Uma pessoa que tem coragem, a linguagem dela é de bênção. Você não vai ver essa pessoa murmurar, por exemplo, está reclamando. Diga assim, a linguagem da coragem. Coragem. Você vê uma pessoa corajosa falando. Ela fala com firmeza, ela tem certeza. Pastor, mas e o medo? O medo ela calou. O medo está quieto e a coragem está falando. E nesses dias a coragem tem que falar mais alto no nosso estado. Quando você vê alguém com medo, fale com coragem. Encoraje alguém. É um dom, querido. Existe um dom na Bíblia, e esse dom é de encorajamento. Encoraje alguém. Essa pessoa tem uma linguagem de fé. Outra característica é bem-humorado. Irmão, isso aqui, Deus adora, Ele ama pessoas bem-humoradas. Como é que anda o teu humor? Pela tua cara, só o sangue. Glória a Deus, irmão. Olha um filmezinho para se alegrar. Eu quando estou bem para baixo agora, eu deixo a Zoe escolher o filme. Ó amor, veio aí a minha filha, digo, ó, escolhe um filme. Aí ela bota os filmes lá assim, eu dou risada. Dou mais risada que ela. Ela diz, ai papai Neto, é engraçado. Eu estou achando engraçado. Está tudo engraçado nesses dias. Tudo engraçado. Começa a se animar. Quando você está triste, é uma frequência. Você vai encontrar música de tristeza. Você, irmão emo, cuidado. A mulher diz assim, vamos tomar um chimarrão aqui na sombra. Não, vou ficar dentro do quarto. O cara quando está triste, o comportamento dele é de tristeza, é o medo, não tenho coragem. Irmão, tem que ser bem-humorado, irmão. Quando que você sabe que venceu na vida? Quando você está num momento difícil, rindo.
Jesus vai morrer. Ele faz o quê? Se escondeu no guarda-roupa, bota uma mesa, faz uma festa, a última ceia, e ele é o que levanta cantando. Você tem que aprender que Deus só te dá bênçãos quando você espera com alegria. Diga assim: esperança é esperar alegre. Espera alegre no Senhor. Eu tenho profetizado isso sobre o nosso estado. Alegria, alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Então libera alegria. E a virgem se alegrará na dança. Canta alegremente, ó estéril, porque será mãe de muitos filhos. Um cântico de vitória. Não, pastor, é luto. Não. Temos que mudar esses dias. E assim, coragem. Irmão, a vida exige coragem. Tem que ter, olhe bem, tem que ter muita coragem em ser um cristão. Ser igreja nos nossos dias, tem que ter muita coragem. Você que está aqui, não brinque. Ser um cristão hoje, na atualidade, exige muita coragem. Você vai ver portas se fechando, pessoas te deixando, e sua vida muda. Por quê? Muda tudo. Por exemplo, pessoas não têm filho por falta de coragem. Ah, pastor, achei que era por falta de prática. Não, é por falta de coragem. Um dia eu disse para um casal, mas um queria filho, o outro não. E por que você não tem o filho? Aí ele disse, eu não tenho coragem. Porque coragem é para gente madura. Coragem. Enfrentar. E aí você tem que ensinar essa geração a ter coragem. Tem que ter coragem, né? Para uma moça, uma adolescente, despertar mais cedo, arrumar sua cama. Ó Deus falando com você, glória a Deus. Tem que ter coragem de casar, irmão. Ei, você moço, o cara está aí dizendo, estou orando, não está orando nada. Está te enrolando. Tem que ter coragem para casar, tem que ter coragem para ter família, tem que ter coragem para ter uma esposa. Você perdeu sua coragem, varão. Tem que ter coragem para falar a verdade, meu irmão. Você não fala a verdade, você tenta, né, um jeito. Não, tem que ter coragem. Eu vim dizer para você, a vida com Deus exige coragem. E o Senhor está hoje nos testando, porque sabe do que nós carregamos. E eu digo, você tem espírito de ousadia e não de medo. Você está aí, meu irmão? Ai, pastor, eu queria ter uma empresa, o que falta? Coragem. Ai, pastor, eu queria, ter um ministério, o que falta? Coragem. Pastor, eu tenho medo, pastor? Tem uma moça porque eu estou orando, né? Uma vez um cara me disse, pastor, eu estou orando por ela faz 3 anos. Falei, rapaz, você amarrou a vida dessa moça. Mas o que eu faço, pastor? Não sei mais o que orar. Não dá mais para orar, tem que ter coragem. Tem que chegar lá e dizer, vou te pagar um X. E casou com ela até hoje. Olha que coisa linda. Sabe aquilo que Deus tem para você? Diga assim, o que está me faltando é coragem. Então hoje, com coragem, pegue aquilo que é seu, sabendo quem você é. Para de dizer que o medo vai te dizer, ei, você não pode agir assim. O medo vai te conduzir no caminho errado. O medo vai dizer, não tenha tanta expectativa. Eu vim te dizer, ouça cada vez mais a voz de Deus. E a voz dele está nos encorajando nesses dias. Você está comigo, irmão? Então é interessante isso. Verso 3, aqui a gente vai terminando. Disse ao rei, né? Neemias falou a verdade, comunicou. Vamos saltar para o 5. Neemias não ficou enrolando. O que ele fez? O rei perguntou, por que você está assim? Rei, eu estou assim porque a minha terra está desolada. Neemias não ficou dando volta. Diga assim, ser objetivo, ser claro. Se Deus parasse agora na tua frente e perguntasse assim, o que você precisa? Você sabe? Primeiro, ele ia te perguntar o que você precisa. Você falaria de um monte de coisa. E o que menos você precisa são coisas. E eu estava com a minha lista pronta. 333 coisas para pedir para Deus. Você pediria coisas. E o nosso problema não é coisa, viu? Não é. O nosso problema está na companhia certa.
Se Deus te perguntasse o que você precisa, Neemias entende uma coisa: eu preciso do Senhor. Porque entre um momento e outro, no texto diz assim: eu tive medo. E aí vai seguir o texto, ele diz assim: e eu orei a Deus. Eita! Entre uma transição e outra da vida, Neemias nunca perdeu a comunhão com Deus. Olhe bem, a vida de Neemias não foi parada, ele se movimentou diferente. E aí o texto vai dizer: tive medo, mas orei ao Deus do céu. Enfrentei. A gente não sabe o que ele orou, mas eu tenho certeza que ele pediu aquilo que ele tem pedido. Ele já vem pedindo isso desde o capítulo 1. Ajuda de Deus. Ele ora por uma intervenção. Deus vem, Deus faz. Deus, não eu. Eu vou fazer minha parte, Deus fará dele. Imagina se Neemias ora e fica de braço cruzado. Até porque Deus não abençoa. Escute isso. Deus abençoa você para trabalhar. Deus não vai trabalhar por você. Tem momentos que Deus não vai trabalhar por você, Ele vai abençoar você para trabalhar. Neemias entendeu o poder de estar naquele lugar. Diz assim: o poder do lugar certo. Se você não estiver no lugar que Deus quer que você esteja, você não vai ter provisão. Você vai viver ansioso. Tem gente que vive nervosa porque não está no lugar. E o lugar não é só geográfico, o lugar é espiritual. Por exemplo, se você for para uma igreja que não é para você estar, vai dar ruim. Se você estiver morando num lugar errado, vai dar ruim. A nuvem de Deus, a bênção de Deus é como uma nuvem, e ela está sobre o lugar certo. Neemias está no lugar, e isso impediu o problema de chegar? Não. Quando eu estou no lugar certo, os problemas vêm. Os problemas vão chegar. Mas eu tenho que ter a certeza que eu estou no lugar certo. E como que eu sei que estou no lugar certo, pastor? É quando alguns problemas grandes se aproximam. No lugar certo, problemas vêm. Jesus estava descansando no barco, tempestades vieram. Ele se desesperou. Ele usou de autoridade para mandar aquela tempestade parar. Aprenda o poder do lugar certo. O que eu vejo de pessoas fora do lugar. Uma pessoa certa no lugar errado só gera confusão. Estar no lugar certo. Você tem que entender o poder do lugar. Pastor, mas no meu lugar o que acontece? O dom aflora. E o lugar certo muitas vezes não parece o lugar certo. Davi está enfrentando um gigante. É um lugar certo. Ele está no lugar certo. Não era o lugar errado. Aprenda que estar no lugar certo não vai impedir algumas lutas de chegar até você, mas você vai ter estratégia para lidar com isso. O poder do lugar certo. Pergunte para Deus: Deus me coloca no lugar certo. Eu sempre oro isso. Com as pessoas certas, no tempo certo. Eu já estive em lugares errados na minha vida, e eu sei o custo disso, quanto isso me custou. Estar no lugar certo. E é interessante uma coisa: quando Deus te coloca no lugar certo, Ele te dá um nível de aprendizado. Ele vai te ensinar algumas coisas. É interessante você aprender. Diga assim: aprendizado. O que você aprende no dia difícil tem muito mais valor do que aquilo que você aprende no dia fácil. Um aprendizado que não tem um custo não gera nada. Um dom que se desenvolveu num lugar tranquilo não sobrevive. Dom, habilidade, potencial, tudo é gerado num lugar difícil. Não é um lugar fácil. Um lugar fácil não vai gerar uma competência forte. Lugares difíceis são lugares que formam líderes. Eu vim dizer para você: se você está num lugar difícil, pastor, muitas dificuldades, aguarde ali no Senhor. Ele está ensinando, há um aprendizado para você ali. Pastor, mas e o que vai me acontecer nesse lugar? Ele vai visitar você no lugar certo. Tem dias que Deus não fala com você, Ele fala com o lugar. Você pegou? Tem dias que Deus não fala com você, Ele fala no lugar. Se você não estiver no lugar, você não vai ouvir Deus. Ele falou com Jonas, olha bem o que diz o texto: e Ele falou no ventre do grande peixe. E se Jonas não estivesse no ventre do peixe, teria ouvido Deus? Simples assim.
Eu quero ouvir Deus. Está no lugar certo? Ô marido, homem, sacerdote, está no lugar certo? É o cabeça? Não. Mulher, está no lugar certo? Você está no lugar de filha ou está no lugar de escrava? Simples. Você é Sara ou é Agar? Querendo dar um jeito. Como é que você é? Quem você é nessa história? Então o lugar certo determina quem você vai ser e o que você vai se tornar. Neemias chegou diante do rei com um planejamento, de assim, planejar. E no meio da crise, o que a gente menos faz? Planeja. Vamos agir no espontâneo? Não. Planejamento é trazer o futuro para o agora. Quem planeja vai gastar menos. Diga assim, planejamento. Qual é o seu planejamento para esses dias? Não sei, pastor. O senhor sabe que eu não sei. Você tem que se planejar, irmão. Começa a planejar os teus dias. Começa a planejar a tua casa. Começa a planejar a tua história. Neemias não chegou assim dizendo: rei, deixa eu pensar aqui o que eu preciso. Ele começou a dizer para o rei tudo o que ele precisava. Eu preciso que o Senhor me libere cartas. Eu preciso que o Senhor mande uma escolta. Eu preciso. A minha pergunta é: você sabe o que você de fato precisa? Diga assim, se planejar. Fala para a pessoa do seu lado aí, planeje melhor. É importante planejar. Neemias tem uma prioridade. Ele não fica ali dizendo: rei, eu vou pensar. Não, diga assim, prioridade. Ele tem uma prioridade porque tem um propósito. Qual é o propósito? Eu vou ter que ir lá para Jerusalém. Eu vou ter que transformar aquele ambiente, porque isso é liderança. Liderança não é ver só o futuro. Liderança é trabalhar pelo futuro. Liderança é ver uma realidade e mudar ela. Neemias tem um propósito. Diga assim, propósito sem prioridade é fraco. O cara diz para mim assim: eu tenho um propósito grande. Primeira pergunta: qual é a sua prioridade? O que vier na minha mão, eu estou que nem um solteiro, o que vier não lançarei fora. Não sei. Pastor, eu estou vivendo. Não. Planejamento, prioridade. Propósito sem essa prioridade, sem entender isso, não causa nada. Não vai levar você a lugar nenhum. Não tem força. Propósito sem prioridade. Não. Pastor, eu tenho um propósito grande, construir algo. Eu quero construir uma casa. Isso é bom? Certo? Sem prioridade eu vou construir. Qual seria a prioridade? Ajustar as minhas finanças, me organizar para edificar aquilo. Mas aí eu tenho um propósito sem prioridade. Isso não tem força. Propósito precisa de prioridade. Neemias sabe o que pedir, e ele sabe para quem pedir. Para quem que ele pediu? Diga para mim para quem ele pediu. Para o rei. Ele vai, ele ora a Deus, ele chega diante do rei, ele sabe quem ele é. Lembre-se disso, saber quem você é abre portas. Ele sabe o que pedir. Ele sabe que palavra usar. Irmão, saiba usar as palavras hoje. Saiba que palavra usar nesse momento. Neemias sabe usar as palavras, ele sabe comunicar o que ele quer. Diga assim, dizer o que eu quero ao rei. Glória a Deus por isso, meu irmão. Você acha que ele orou por quê? Porque ele se preparou. Diga assim, a oração me prepara. Oração é preparação. E a preparação te posiciona. Ele foi orando e se posicionou. Se preparação me posiciona, estar despreparado faz o quê? Me tira da posição. Esse que você ouviu. Você não está recebendo algo de Deus porque você só não está preparado para isso. É que Deus ainda não fez. Não, irmão, está pronto. É você que não se preparou para aquilo que já está pronto. Então Neemias está posicionado, está ali. Diga assim, estar num ambiente. Neemias está num ambiente onde estão apoiando seus objetivos. Ele está dizendo para o rei o que ele precisa, e o rei está comunicando com ele. Você tem que estar num ambiente que as pessoas estão encorajando você. Estão dizendo, cara, muito bom, grande sonho, bacana. A síndrome dos irmãos de José. Sonhou grande, mata. Nossa, que é demais, extermina. É pecado ser grande? Oi? Sabe qual é o seu problema? Você tem medo de ser grande. Vou dizer de novo, você tem medo de ser grande. Medo, você tem medo de ser grande.
Neemias entende, ele respeita o rei, ele sabe quem ele é. Não adianta você pedir algo pequeno para um Deus grande, porque ele é o grande Deus. Simples. Então, nesse aspecto, Neemias está buscando recursos. É interessante isso, irmão, porque ele está buscando no lugar certo, no ambiente que coopera com seus objetivos, e ele busca recursos. Ele diz: rei, você sabe que para mim ir, eu preciso de recursos. Quais são os recursos que você precisa? Neemias mostrou uma coisa: recursos não são só coisas materiais, são pessoas. O maior recurso de Deus está nas pessoas. Pessoas são o maior recurso. Pessoas que te cercam, pessoas que estão próximas de você. A família, o maior recurso. O maior recurso de uma pessoa são as alianças. Você que vive como um lobo solitário, você que se isola, você que vive sozinho, cuidado, isso vai empobrecer você. Neemias pede recursos, diz assim: recursos são ferramentas para realizar o propósito. Deus me deu algo para fazer. Pergunto: como que você vai fazer? Pastor, a minha ideia é fazer sozinho. Já vou te adiantar, não vai fazer, porque nada grande se constrói sozinho. Simples. Não, pastor, mas eu não quero ajuda de ninguém. Faz de novo. Já viu alguém assim? Você conhece alguém assim? Amanhã diz para ele: o pastor falou de você lá na igreja. Irmão lobo solitário. Eu me viro, eu dou um jeito. Cara, curado. Você não vai conseguir nada. Está tentando sozinho até agora e não deu. Está lutando sozinho e não conseguiu. Neemias está mostrando uma coisa: eu quero os recursos. A minha oração nesses dias é essa: Senhor, se nós estamos lutando nesse momento, eu entendo uma coisa: existem novos recursos chegando. Que tem momentos que os recursos se perdem. Tem momentos que você vai tentar buscar e vai dizer: ué, não está mais ali. Irmão, não é que não está mais ali. Deus aumentou o recurso e guardou, protegeu, e você tem que buscar por isso. Recursos para que você cumpra o seu propósito. Estava ali 5 pedras do riacho, todo mundo viu? Não, Davi viu. O recurso está do teu lado e você não vê. Está do seu. Agar está no deserto para morrer, e o anjo diz: Agar, está aí o poço, estava do seu lado. O recurso pode estar do seu lado e você não vê. Neemias está buscando no rei, porque você encontra isso em pessoas: encorajamento, fé, força. Diga assim: 3 tipos de pessoas. Nossa equipe pode subir para a gente ir finalizando. Primeiro tipo de pessoa que você pode encontrar nesse processo de viver o seu propósito são os renovadores. Diga assim: renovadores. Quem são os renovadores? Renovadores são aqueles que te inspiram. Já encontrou alguém que renova a tua força? Oi? Você conversou com essa pessoa, é um bálsamo. Nossa, me animou. Meu Deus, 10, 15 minutos me levantou. E nós precisamos de pessoas renovadoras. Gente, uma pessoa renovadora chega a ser um dom, meu irmão. Os renovadores, eles inspiram nossos sonhos, eles nos dão energia, eles ativam nossos talentos. Eu já encontrei na minha caminhada renovadores. Eu dizia: olha, não sei se isso aqui está bom. E o renovador vem e diz assim: vai, ouse mais, faça mais, vá além. Renovadores. Nestes dias nós vamos precisar ser renovadores. Você vai ter que dar energia para alguém. Você vai ter que lembrar a pessoa do sonho. Lembra do que Deus falou. Você vai ter que renovar a fé de alguém. Pastor, como é que se renova a fé de uma pessoa? Contando o seu testemunho, contando os grandes feitos do Senhor que estão na palavra. E assim, renovadores. Eu oro para que você seja um renovador nesses dias. O outro nível de pessoas são os refinadores, aqueles que afiam suas ferramentas. Tem gente que te afia, irmão. Esse tipo de mentalidade refinadora, ele vai afiar tuas ideias, vai clarear tua visão. É alguém que olha para você e não vai dizer o que você gosta de ouvir, vai te falar a verdade. Vai preparar tua ferramenta. Vai dizer: olha, vou te dar o feedback. Vai, melhora, alinha, restaura. Melhora nisso, melhora naquilo. Você tem que começar a mudar essas coisas.
Refinadores, eles vão melhorar você. Tem gente que entra na tua vida e só piora, já viu? Meu Deus. Existem relacionamentos que pioram você, mas existem relacionamentos que melhoram você. Andar ao lado de Paulo melhorou a vida de Timóteo. Andar ao lado de Moisés melhorou a vida. Ei, você está aqui, irmão de Josué? Você está piorando por quê? Pastor, eu não sei, eu sei que eu estou fazendo o quê? Talvez você não esteja na companhia das pessoas erradas. Pastor, eu continuo na igreja, mas talvez as companhias do passado, mentalidade, forma de pensar, ainda te afeta. Andar na companhia do passado é uma das piores coisas. Terceiro tipo de pessoa que você encontra nesse processo de realizar o propósito são os redutores. Isso aqui é terrível. De renovadores, refinadores e redutores. Redutores são aqueles que sugam tua energia. É aquele tipo de gente que reduz tua visão. Você diz: olha, Deus está me mostrando. Acho que esse ano não, hein? Cuidado, acho que não. Redutores reduzem tua energia, reduzem tua força. E nós temos todos eles ao nosso redor. E o nosso estado agora não precisa de redutores. Estamos assim cheios de pessoas, são redutoras. Vai levar tanto tempo. Não. Nós precisamos hoje, nesse momento, de renovadores e refinadores. Temos algum refinador e renovador aqui? Renovadores, anima. Pastor, eu cheguei num lugar de tristeza. A tristeza vai ter que ir embora porque você chegou. Agora, como refinar se nós não fomos refinados? Como renovar se nós não fomos renovados? Neemias está diante de um rei que não é um rei, simplesmente redutor. O rei disse para Neemias: não? Foi isso que ele disse? Ele disse: Neemias, você vai, e você vai melhor. Neemias pediu: o rei, eu preciso ir para construir, mas para mim fazer eu preciso de provisão. Ele disse assim: me dá as cartas. O que era a carta do rei? A carta do rei era um documento que Neemias precisava para atravessar todos os territórios até chegar no seu destino. A carta do rei dava autoridade real. A carta do rei dava permissão para Neemias chegar. Diga assim comigo com muita fé: todos eles vão ter que deixar eu passar. E eu digo, eles vão ter que deixar você passar. Todas as batalhas que nós estamos vivendo esses dias. Pastor, como é que eu vou chegar? Simples, com a carta do rei. Com a carta do rei. Neemias disse: o rei, eu quero ir, o senhor me dá a sua carta. E o rei disse: claro. Ter a carta do rei é como se Neemias fosse o próprio rei. Ele só chegava com a carta, e aquela carta lhe dava direito de passagem, uma passagem segura. E eu digo, nós estamos passando, e a nossa passagem é segura. Nós estamos passando por esse momento. Vou dizer de novo: a passagem é segura. Deus está provendo e protegendo. Neemias pediu isso, irmão. Ele pediu essa carta, a carta do rei. Diga assim, uma chave de liberação. Irmão, como eu quero que você receba a carta do rei nessa noite. E Deus dá a carta e dá uma escolta. Neemias disse assim: olha, rei, eu preciso de liberação para ir, mas também preciso de proteção. Diga assim, provisão e proteção. Eu oro que nós possamos ter provisão, mas também proteção. Na medida que Deus vai te dar, algumas coisas podem se levantar contra você. Então Ele vai dar provisão, mas também dará proteção para você. Neemias ficou sem saber o que pedir? Não. Lembra que ele planejou, ele sabia o que iria precisar. Pedindo isso ao rei, o rei olha para Neemias e diz assim: você vai. Você vai chegar onde você quer, porque eu estou te dando permissão, autorização. Diga assim: o rei está me autorizando nesses dias. Meu irmão, o rei está te autorizando nesses dias. Você está me ouvindo? Há uma autorização real. Pastor, eu quero cumprir minha missão. Descubra se o rei autorizou. O que Deus autorizou está autorizado. Ele está autorizado. Ele liberou nesse tempo. Ele está dizendo: eu estou autorizando você para ir, para vencer, para não ficar
olhando para o cenário dizendo: nossa, como é que eu vou atravessar tudo isso? Com a carta do rei você vai atravessar tudo isso. Essa carta nos dá passagem segura. Neemias vai buscando isso no lugar certo. Diga assim: as cartas do rei. É interessante pensar nisso. Às vezes a escolta não é um segurança, não é pessoas. A escolta real são anjos. É o próprio céu acompanhando você nesses dias. Então ele vai buscando, ele vai pedindo esse material, ele pede acesso à reserva do rei. Diga assim: acessar a reserva real. Neemias está dizendo: rei, eu preciso de cartas para acessar a tua floresta. O rei tinha um lugar onde ele guardava o material. O rei, sendo um homem que edificava, ele tinha um lugar de reserva, onde o material, a matéria-prima estava guardada. E aí Neemias pede: ô rei, você me dá autorização para buscar o material que eu preciso? O rei negou isso. Sabe por que Deus ainda não te deu? Porque você não colocou para fora o projeto. Talvez você está levando um projeto aí com você, só não mostrou para ele. Neemias disse: eu vou precisar de provisão, vou precisar de material. O rei disse: você vai poder ter todo o material que você precisa, porque o bosque do rei está aberto para você. Eu vim profetizar isso sobre você. Existe um lugar em Deus onde Ele guardou coisas para nós, para estes dias, onde tudo está quebrado, onde tudo está faltando, onde existe um tempo de destruição. Nós vamos levantar uma estação de restauração, e a floresta do rei se abre para cada um de nós. Então que nós possamos acessar essa reserva. Existe um lugar onde Deus reservou algo para você. Ele pede isso ao rei, ele clama, e o rei diz: claro. E tudo isso acontece com Neemias. Mas o rei perguntou uma coisa: quanto tempo vai levar? Você vai para construir isso, Neemias, mas quanto tempo vai levar o projeto? Pergunto para você: quanto tempo vai levar? Você sabe quanto tempo vai levar? Pastor, eu ainda não sei, depende de Deus. Não, planejamento. Quanto tempo vai levar? Sua meta tem que estar organizada com o tempo. Quanto tempo? Tem pessoas que estão há muito tempo fazendo algo, não chega a lugar nenhum. Alguma coisa está errada. Estabeleça assim, o tempo. Eu preciso chegar, eu preciso alcançar determinado tempo. Deus trabalha com ordem. Neemias está dizendo, o rei perguntando: quanto tempo? Eu pergunto para você: quanto tempo vai levar? Quanto tempo vai levar para você realizar? Quanto tempo vai levar para você criar? Quanto tempo vai levar? Neemias teve que pensar: quanto tempo vai levar? E alguns estão dizendo que vai levar muito tempo para restaurar todas as coisas. Eu digo a você: o tempo nesses dias, nessa estação, será determinado pela fé. É a fé que vai determinar o tempo. Nós vamos tomar agora a reserva do rei, aquilo que o rei guardou, as reservas estão lá. Nós vamos pedir: Deus, nos dê os materiais necessários. O material não é físico. Ah, pastor, eu não estou pedindo material físico. Não estou falando disso. Você é maduro. Não é material físico. Talvez o que você precisa hoje é fé. Pastor, eu preciso de paciência. Pastor, eu preciso de domínio próprio. Eu não tenho domínio próprio. Pastor, eu preciso me acalmar. Talvez o que você precisa, que você não encontrou, é porque você não acessou no lugar certo, na reserva do rei. Neemias está ouvindo tudo isso, e ele olha e diz assim: graças à boa mão de Deus que está sobre mim. A boa mão de Deus. Neemias reconheceu que não foi o homem, ainda que o homem foi usado. Neemias não disse assim: foi a minha expertise. Neemias não disse: uau, foi a minha sabedoria. Não, ele disse: foi o favor de Deus que está sobre mim. Posso dizer, não será a sorte, será o favor de Deus. Não vai ser o natural, vai ser o favor de Deus sobre você, abrindo portas aonde não há porta, te dando acesso. E como eu oro que você chegue com a provisão do rei. Lá em Jerusalém ninguém sabe, mas está chegando Neemias com a provisão do rei. Lá talvez em Porto Alegre ninguém sabe, lá em Eldorado ninguém sabe, lá no Vale do Taquari ninguém sabe, mas os Neemias estão chegando, estão levando as reservas do rei. Fique em pé nesta noite, refinador. Fique em pé nessa noite, renovador.
Não é tempo de você ficar sentado chorando. É o tempo de você se erguer e chegar diante do Rei e declarar diante dele que você tem projetos, e declarar que você está aqui porque existe um propósito. Então levante sua voz em oração nessa noite, clame ao Senhor.